Paz do Senhor, igreja. Amém? Dica número 8, façam massagem. É muito bom. Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Que bom ver vocês nesta noite. Graças a Deus, né? Depois da semana passada, nós saímos daqui meio tristinhos, que faltaram muitos irmãos, mas que bom ver você aqui. Cada um de vocês faz muita falta, que é família, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom. Que bom. Amém. Por que quando eu venho aqui para frente todo mundo fica olhando para a Bíblia? Estou olhando para vocês. Eu não vou falar da Bíblia hoje não, vou falar do Alcorão, tá? Amém. Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Eu estava procurando você, Marisa, para saber se o Renato estava aqui. Não veio ainda? Ai, que bom. Então tá. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo, justamente comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Que bom, gente. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 5. 2 Coríntios 4, 5. Graças a Deus. Que bom, irmãos. Que bom. Que bom que Deus tem mantido você e a mim. Nós podemos estar mais um domingo, mais uma santa ceia, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e a vida toda na presença de Deus. Que bom. Que bom. Diz assim a palavra do Senhor: quem abriu, dá glória a Deus. Quem abriu, diga: eu amo a minha esposa. Ô glória. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, doulos, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Senhor, é a tua palavra. E nós pedimos que o Senhor fale, e todas as outras vozes se calem. A minha voz, a voz interna dos irmãos, as vozes, Senhor, da dúvida, da desconfiança, da incredulidade, as vozes de Satanás, as vozes que queiram, Senhor, fazer um barulho, Senhor, infernal. Agora nós calamos estas vozes, para que o Senhor fale conosco. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, que haja unção, que haja amor, que haja poder, que haja, Senhor, autoridade, que haja, Senhor, o transformar lindo do amor afetivo do Deus, que, Senhor, vai atrás de nós até as últimas consequências. Fala conosco, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu estou fraco, é aí que estou forte. Quem esteve aqui no domingo passado, dá um glória a Deus aí. Vamos repetir mais uma vez? O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Irmãos, na semana passada nós falamos da revelação que Paulo recebeu. Porque Paulo, como o grande ícone, o grande exponente, o grande arquiteto da igreja cristã, ele tinha muitos atributos, ele tinha o conhecimento teológico, ele tinha o conhecimento pessoal da pessoa de Jesus, ele havia visto, falado com ele no caminho de Emaús, e também tinha tido uma experiência de arrebatamento ao terceiro céu. E Paulo então tinha não só a parte teológica, a parte pessoal, ele era também cidadão romano, ele era um grande jurista, ele era um homem que tinha todas as credenciais para ser o grande líder da igreja. E muitos se levantaram contra Paulo, dizendo que Paulo era uma figura pequena, era uma figura fraca, frágil, porque Paulo tinha um espinho na carne. E muitos diziam, como pode ele pregar esse Deus tão grande, esse Jesus que faz milagres e ser assim tão fraco, tão frágil, tão delicado? Então Paulo tem esta revelação, e a partir desta revelação, que a graça de Jesus bastava para ele, ele diz, eu não trago mais a minha versão, eu não trago o meu evangelho, a minha sabedoria humana, nem as minhas credenciais, mas eu trago sempre as marcas do Cristo ressuscitado na minha vida. A partir disso, irmãos, nós falamos a respeito desta revelação que precisa ser vivida dentro da igreja evangélica, porque muitos de nós têm sido cada vez mais atacados por uma teologia triunfalista, uma teologia onde você não fica doente, você não passa por tribulações, você não passa por dificuldades, porque a dificuldade é uma das três coisas, ou você que está passando por qualquer tipo de problema, ou deve ser falta de fé, ou deve ser porque você não orou direito, ou talvez seja o inimigo. Mas esta teologia elimina qualquer possibilidade de você, na sua luta, naquilo que você está passando hoje, ou nas dificuldades da vida, entender que talvez seja a mão de Deus agindo a seu favor e por você, para mudar o seu caráter. Amém, queridos? Então, quando nós vivemos desta forma e começamos a olhar a palavra do Senhor, eu quero me manter nesta palavra por mais esse domingo, lendo esta passagem, em que Paulo mais uma vez está de uma forma se defendendo, de uma forma está falando com aqueles que julgam mestres, que vêm com sabedoria humana, que dizem Paulo não é capacitado ou gabaritado para ser o líder. Mas Paulo não, mais uma vez, ele não vem com as suas razões humanas, se defendendo, trazendo teologias, pensamentos complicados, mas ele simplesmente se coloca como servo. E a partir do versículo 5, versículo 6, ele deixa muito claro que o Evangelho não tem a ver com Paulo. O Evangelho não tem a ver com o poder de Paulo. E ele começa dizendo que não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Amém, queridos? Quero dizer para você, olha aqui para a minha igreja, a igreja não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com os grandes líderes carismáticos, não tem a ver com os grandes líderes de grandes igrejas, não tem a ver com as pessoas que estão liderando o ministério. A igreja tem a ver, está fundada, está alicerçada, está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento e a pedra de esquina da igreja. Por isso, irmãos, preste atenção, toda vez que você se decepciona com a igreja, tenho certeza que você não se decepciona com Jesus, você se decepciona com as pessoas que você colocou no lugar de Jesus. Muitos estão por aí dizendo, eu nunca mais piso numa igreja, né, nazireus? Nunca mais entro numa igreja, porque a igreja, já estive lá. Venha para a minha igreja. Não, já participei da igreja, já participei do coral, já fiz isso, já fui líder, já fui obreiro, já falei em língua, já fiz tantas coisas, mas nunca mais. Por quê? Se decepcionou com as pessoas. Porque imputou às pessoas o lugar que nunca foi delas. O lugar, irmão, de primazia desta igreja e da igreja de Jesus Cristo é de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, amém, igreja? Ele é o mestre e Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Amém, queridos? A partir disso, Paulo faz
a sua teologia. Ele começa a dizer que nesta revelação existe um tesouro. O tesouro é a revelação de Deus, assim como Deus, diz Paulo, assim como Deus diz no começo de todas as coisas, haja luz e houve luz. Deus agora diz para nós, para a igreja de Cristo, haja Cristo. Cristo é a revelação de Deus para nós. E esta luz que acende no nosso coração e no seu coração, esse entendimento, Paulo chama de tesouro. Eu gostaria que você repetisse comigo: o tesouro da igreja é Jesus Cristo. Amém, queridos? Guarde isso, o tesouro da igreja é Jesus Cristo. E a partir do momento que ele faz esta palavra, ele coloca esta afirmativa, ele fala: e quem somos nós? Se o tesouro é Jesus, o que você e eu somos? Quem é você na igreja do Senhor? E Paulo responde: o Senhor nos confiou este tesouro, que Jesus Cristo é o Senhor, mas confiou a nós que somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Esse vaso aqui, eu procurei um vaso mais simples, não achamos, né, Cristian? Esse vaso até que está muito rebuscado, mas nós somos como vasos de barro. Paulo está dizendo, irmãos, que nós não somos como aqueles vasos de metais, de ouro, de prata, de pedras preciosas. Paulo está dizendo que quando nós trazemos o Evangelho, quando nós carregamos algo de valor dentro de nós, quem aparece, o poder, a autoridade, o valor está dentro do vaso. Na época dele, na época de Paulo, de Jesus Cristo, eles pegavam vasos simples. Entrei no Mercado Livre, um vaso simples de planta, hoje dava para comprar 10 por R$50. Então, um vasinho de plantas, né, simples. Barato, né, gente? Vasinho barato. E Paulo também, na época de Paulo, as pessoas mais humildes tomavam seus alimentos, seus líquidos, nos vasos de barro. Porque os grandes imperadores e reis tomavam em seus vasos de ouro, de prata, de metais preciosos, que eram não só muito caros e valiosos, mas também eram inquebrantáveis, valiosos à vista de todos. Mas Paulo, quando olha para si mesmo e olha para nós, ele diz: o que vale, irmãos, é o que está dentro do vaso. Porque o vaso é um vaso de barro. E esse vaso de barro, irmão, você sabe, quando ele se quebra ao chão, ele nem colar pode. Porque ele tem pouco valor. O valor, irmãos, em você ser filho do Abba, em ter entregue a vida a Jesus, está na essência que está dentro de você. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Mas de maneira nenhuma você é melhor do que ninguém. E muitos de nós, cristãos evangélicos, perdemos esta noção. Porque muitos de nós nos consideramos melhores do que os outros. E nós vemos cada vez mais essa crescente, este ano nós vamos ver mais ainda a partir de outubro, esta crescente que nós somos melhores do que os outros, que nós somos os amados, os escolhidos. Novidade para mim e para você: Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, que deu seu Filho amado Jesus para morrer por todos, pelo digno e pelo indigno, por aqueles que aceitam e por aqueles que não aceitam. Porque não foi você quem escolheu a Jesus, mas foi Ele que te escolheu. A partir desta afirmativa, irmãos, quando nós olhamos para o vaso, nós vemos que o que há em nós de valor, o que há em nós de poder, o que há em nós de sabedoria, que não venha do alto. E às vezes nós estamos andando pela terra, nos achando superiores, vasos de barro. Somos frágeis e somos baratos. Os nazireus podem ficar tranquilos que eu não vou contar o que aconteceu hoje comigo, mas hoje, enquanto eu estava analisando, pensando, meditando sobre essa palavra, Deus falou comigo de uma maneira muito inédita, de uma maneira muito interessante, e eu falei: Senhor, como nós somos frágeis. Você já se sentiu assim, irmão, como aquele vasinho frágil? E às vezes nesses dias, né, nós estamos sofrendo junto cólicas renais com a nossa presbítera Ellen, né, Alexandre? Você está aí? Glória a Deus. Alguém já teve cólica renal aqui? Já teve, irmãos? Então defina a cólica renal, dona Leia. Quantos filhos a senhora teve?
Alguém ouviu? É pior que ter 7 filhos. Eu já tive 2 filhos, mais 2 cólicas renais. E nós estamos sofrendo com a Ellen, está lá em casa sofrendo. Mas você já viu uma pedra renal? Um cálculo renal? Aí você fala, meu Deus, como é que a gente sofre tanto com uma coisa? Porque nós somos vasos de barro. Olha aqui para mim, você é um vasinho de barro. Você é frágil. A sua existência passa, a palavra diz, como aquela névoa que cresce pela manhã. Você olha que névoa bonita, quando bate o primeiro raio de sol já foi. Você e eu somos frágeis, o nosso corpo é frágil, mas nós estamos preparados para a eternidade. Por isso, irmãos, nós não estamos vivendo a plenitude, não é agora, ainda não. Ainda não chegou o momento que seu corpo vai ser glorificado. Por isso que você passa por dificuldade e eu também. Por isso que nós temos lutas, dificuldades, passamos por tantas coisas. E Paulo então fala que nós estamos colocando, Deus colocou este tesouro que é Jesus Cristo em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo, irmão? Olha aqui para mim, não tenha nada do que eu fale, do que eu faça, do que eu ore, que não seja dele, não meu. Vem dele, da glória dele, a vontade de estar aqui, a capacidade que vem tudo da parte de Deus e não da minha parte. E você também, irmãos. Por isso que eu e você não temos em nada do que nós devemos nos gloriar, porque tudo vem de Jesus Cristo. E quando nós saímos disso, irmão, quando nós começamos a olhar para nós, e começamos a nos achar, né? É igual a irmã Tássia, está se achando, né? Como é que a gente começa a olhar para nós e nós dizemos, olha como eu faço, olha a minha igreja, o meu ministério, a minha casa, os meus bens, o meu trabalho, o meu emprego, o meu salário, o meu carro, a minha família. Nós perdemos de vista que tudo isso é bênção de Deus, é da glória de Deus, e nós podemos ficar felizes com tudo isso, mas nós dizemos, graças seja dado a Deus por todas estas coisas. A igreja está entendendo, irmãos? Por isso que o cristão e a cristã é o povo mais humilde da face da terra. Ou deveria ser. Será que nós somos o povo mais humilde da face da terra? Será que nós cristãos, quando nós olhamos para o mundo, de que forma nós olhamos? De cima para baixo? Nós santos e eles pecadores? Nós merecedores e eles a escória? Nós cabeça e eles? A gente gosta disso, né? A gente não gosta disso? Nós somos cabeça. Nós vamos ser cabeça e não cauda. Não é isso que nós gostamos de falar? Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que aquele que quer ser o primeiro seja o servo de todos. Não será assim entre vós, diz o Senhor. Aquele que se humilhar será... Os irmãos entendem, irmãos? Não está em você, não está em mim, está na pessoa de Jesus Cristo. Não está em mim vaso de barro, e não está em você vaso de barro. Está no tesouro que está dentro de nós. O tesouro se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Amém, igreja? Então nós deveríamos ser o povo que anda pelas ruas dizendo, Ele me amou, mas Ele ama você também. Nós somos especiais, mas vocês também são. Nós deveríamos ser o povo que anda pelas ruas dizendo, existe uma maneira certa de viver, mas não fui eu que escolhi, não fui eu que entrei pelas portas, foi Ele que me escolheu, me chamou, me nomeou, me adotou. Você também pode, se entregue a Ele, porque Ele também te ama. E qualquer olhar de julgamento de cima para baixo, não vem de Deus, mas vem do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E nós somos o povo chamado para o amor, nós somos o povo do amor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo nesta noite? Então Paulo, ele olha para nós, ele fala, o que seria de nós se não fosse Ele? Irmãos, se nós achamos que nós podemos, temos algum direito, algum favor, que nós temos algum mérito, quem de nós, por mais sábio que seja, seria sábio o suficiente para pregar o Evangelho? Diz para mim. Qual de nós, por mais sábio que seja, poderia levantar a voz para falar algo da parte de Deus? Qual de nós, por mais espiritual que seja, poderia dizer, Deus está dizendo? Qual de nós tem capacidade, qual de nós tem a possibilidade de falar como se fôramos Deus?
Qual de nós, irmãos, por mais inteligentes que somos, que fôssemos, poderíamos ter a qualquer inteligência que não viesse da parte de Deus? Qual de nós, por mais puros e santos e separados que somos, poderíamos dizer, somos assim porque escolhemos ser? Qual de nós, por mais talentosos que fôssemos, poderíamos tocar, cantar e louvar, se não fosse Deus que tivesse colocado no seu coração a capacidade também? Qual de nós poderíamos falar, fazer, ajudar, de qualquer forma servir, se não fosse o próprio Deus que nos chamou? Tudo é dele, para ele, e tudo vem dele. Glória seja dada somente ao nome dele, ontem, hoje e eternamente. Amém. Somente ele, para ele e dele vem todas as coisas. Irmãos, nós vivemos numa época em que cada vez mais estão desumanizando os cristãos. Essa desumanização que faz você achar que você está andando por cima das águas o tempo todo. E aí muitas pessoas olham para si mesmo, para suas realidades e falam, mas como é que pode? E muita gente que tem o dedão comprido fala, como é que você pode ser crente se você está desempregado? Agora, quero perguntar para a igreja, dá para ser crente e ser desempregado? É mesmo, irmão? É falta de fé? É o diabo? É o quê? Diga, a vida é assim. Diga, a vida é assim. Porque o sol nasce para os bons e para os maus. A chuva cai sobre bons e maus. E esses temas recorrentes da vida, essa desumanização. Outro dia nós estávamos conversando, a Luciana e eu, com uma pessoa, e teve um problema de morte, quase morte, e alguma pessoa falou assim para mim, eu não aceito que a pessoa morra. Eu fiquei pensando, aceitar ou não aceitar vai fazer com que qualquer um de nós deixe de morrer um dia, irmãos? Eu sei que você fica chateado toda vez que eu falo isso, mas eu vou falar só para um lembretinho rápido para você, tá? Você vai morrer um dia, você sabia, né? E você vai se encontrar com o Criador. Tem gente que fala misericórdia, tem gente que fala, ô glória. Você falou misericórdia ou glória? Oi, você fala misericórdia aí por dentro, né? Misericórdia. E a palavra diz que tem um livro lá, ó, que está tudo anotado. Oh, Jesus, né? Tem misericórdia de nós, pecadores. Eu falo, tem misericórdia, viu, gente? Porque eu, quando chegar lá, vou só cair de joelho e falar, Senhor, o Senhor sabe de mim, tem misericórdia de mim. Porque nós vamos nos encontrar com o Criador um dia, e na presença dEle, tudo, o livro vai ser aberto, e vai estar tudo lá na presença dEle. Por isso a gente vive, irmãos, sabendo destas coisas, com a morte sempre ao alcance dos olhos, sabendo que esse dia vai chegar. Mas o apóstolo Paulo, então, ele humaniza os cristãos. Ele traz a gente de volta para essa realidade da vida. E assim como Jesus, irmãos, imagina Deus que mora no universo, Deus que está aí presente em todas as coisas, Ele decide encarnar-se na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, e agora Ele tem braços, tem pernas, cheira, sente dor, fome. Ele nasce nas dores de parto da adolescente Maria, e Ele vive, Ele cai, Ele rala o joelho, Ele fica com fome, Ele faz cocô na fralda, todas estas coisas, humano! E os crentes querem ser divinos, mais que humanos. Irmão, você é só humano, você é um ser humano como qualquer outro. Diga, eu sou um ser humano. Faz uma coisa aí para mim, gente, dá um cutucão aí no seu irmão do lado. Vai fazer, ai, mas cutuca aí. Cutuca aí, cutuca aí, cutuca aí, cutuca aí. Mas ou se não cutucar, dá um beliscãozinho aí, ó. Vai, irmão, belisca aí do lado aí, faz aí, vai. Um humano. Sabe o que tem aí do lado? Um ser humano. Ser humano. Irmão, se você for encostar, não tinha ninguém, o teu mão atravessou assim, ó. Atravessou assim, Jesus, já é um fantasma. Já é um espírito desencarnado. Você é só um ser humano, irmão. E a palavra, o Novo Testamento, Jesus Cristo humanizam a gente. Jesus Cristo para porque estava com fome, depois ele para no poço, a hora 12, estava cansadinho, aí vem a mulher samaritana, ele pede, eu estou com sede, tem água aí? Sede, fome, Jesus chora quando Lázaro morre, Jesus
Jesus descansa no sétimo dia, Jesus se emociona. A palavra diz que Jesus, movido de íntima compaixão, profundamente comovido com as coisas. Então Jesus, quanto mais próximo a Jesus, Jesus é Deus, mas Ele é o homem perfeito, Deus como é e o homem como deveria ser. E quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você é discípulo de Jesus, quanto mais próximo de Jesus, mais humano você fica. Não mais divino, não mais de outro planeta, mais humano. E quanto mais humano, mais eu sinto as dores da pessoa do meu lado, mais eu entendo, mais eu tenho empatia, mais eu sinto as dores do outro. E a gente está por um caminho ao contrário disso, igreja. Os cristãos cada vez mais desapegados, vivendo em outra atmosfera, e depois eu olho e volta, está tudo caindo aos pedaços, mas a gente finge que está tudo bem, né? Glória a Deus, aleluia, está tudo bem, glória a Deus. Não, paz do Senhor, glória a Deus, de vitória em vitória, de glória em glória. Humanize-se hoje, aceite que se está com problema, cai de joelhos, você é só um ser humano. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? E tem muita gente, irmão, que quando Deus começa a tratar o vaso, Deus começa a tratar, vai embora, porque não aceita tratamento, porque colocou esse ideal que está tudo bem, não está bem, irmão, não está bem. No mundo tereis aflições, você e eu passamos por problemas, aflições, e é na presença do Pai que a gente encontra o refúgio, porque não chegou o momento do seu corpo estar glorificado. Esse câncer vai embora no corpo glorificado, mas por enquanto é na bendição de Deus, é no dia a dia. Enquanto isso eu vou crendo na glória, na misericórdia, no dia a dia, porque Deus é Deus na minha vida também. Então por que é que a gente vive essa vida louca, essa vida desatachada da realidade? Se Paulo está dizendo para nós que nós somente somos seres humanos, e quanto mais você se aproximar do irmão, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais humano e mais você vai entender as dores do mundo. Amém, queridos? Então nós não somos um gueto que se fecha da porta e fala, glória a Deus que eu sou a comunidade, e o mundo lá fora que se exploda. Nós fazemos parte de tudo isso aqui, as dores do mundo são as nossas dores. E a partir desse lugar, irmão, de empatia, de amor, é que nós vamos salvar, porque nisto nos conhecem como seguidores de Jesus Cristo. Se nós temos amor um pelos outros. É nesta humanização que Paulo está dizendo, nós estamos passando por toda a série de coisas. Talvez você esteja sobre todas estas coisas, talvez a sua vida seja só glória a Deus, aleluia. Mas Paulo está dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados, perseguidos, não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada. Então eu quero dizer para você, irmão, você já sabe, mas quero lembrar você, está passando por luta, para que a glória de Deus seja revelada em você. É isso que Paulo está dizendo. Passamos por toda a série de lutas. Diga, para quê? Diga aí, para quê? Para quê não é piraquê, tá, gente? É para quê. Para quê é quando você tem algo que tem um propósito para um final. Deus está dizendo, as lutas têm um propósito e o final é glória de Deus na sua vida, é quebrar você essa casca. Porque Paulo está dizendo, quando você passa por estas coisas, o vaso de barro é quebrado. E aí, irmão, sai o tesouro para fora. Você e eu precisamos ser quebrados o tempo todo por Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente não é quebrado, a nossa vaidade aparece, a nossa arrogância aparece, o nosso orgulho aparece. É só a gente ficar um tempo longe da presença do Pai, você já pode ver, todo mundo está errado, você é o único que está certo. A gente começa a ver o defeito de todo mundo. Sabe como é que chama-se isso? Orgulho. A gente começa a exigir as coisas de todo mundo. Eu exijo que me tratem bem, eu exijo que eu seja promovido, eu exijo que minha esposa faça lá o arroz com feijão domingo à noite depois do culto, eu exijo isso, eu exijo aquilo. Exigências. Eu exijo que o mundo me sirva, eu exijo que todo mundo me entenda. Arrogância, prepotência, vaidade,
todas essas coisas que a gente sabe. Independência, soberba, não preciso de ninguém, eu vivo desse jeito mesmo, eu não preciso. E aliás é o seguinte, nem precisa falar comigo, que eu não preciso de ninguém, não preciso de dó de ninguém, não preciso de nada. Vaidade, arrogância, soberba. Mas quando a gente começa a se submeter ao vaso, ao tesouro, e esse tesouro começa a aparecer, o vaso tem que ser quebrado. Porque estas coisas não pertencem mais ao cristão, pertencem lá à velha natureza. E Deus precisa fazer isso conosco o tempo todo. Deus precisa trabalhar no nosso caráter. E é isso que Paulo está dizendo. O tesouro que está dentro do vaso é o que tem importância, irmão. Então este tesouro precisa aparecer e não você. O tesouro precisa aparecer e não eu. E todas as vezes que eu começo a crescer, me achar alguma coisa, o tesouro fica escondido, ninguém mais vê, ninguém mais consegue enxergar o tesouro da vida de Cristo que habita em mim. Será que as pessoas, quando olham para você, irmão, estão vendo algum tesouro, ou vocês estão vendo trevas, arrogância, soberba, dificuldade? O que as pessoas estão vendo? E no versículo 11 ele continua dizendo assim, versículo 11 ele diz, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Irmão, este corpo, esta nossa velha natureza precisa morrer. Por isso que quando nós aceitamos o convite de Jesus, e foi Ele que nos convidou, Ele nos convida dizendo, vem, toma a tua cruz e me segue. A cruz é sinal de morte. Nós precisamos morrer para o nosso velho eu, para nossas exigências, para o nosso orgulho, para a nossa velha natureza, para que a vida de Jesus apareça novamente em nós. E sabe como é que Deus faz isso, irmão? Deus faz a gente passar pelos processos da luta, da fraqueza e da dificuldade. E é por isso que Paulo fala que quando eu estou fraco, é aí que estou forte. A minha graça te basta. Está passando por luta, irmão? Dá glória a Deus. Está passando por dificuldade? Deus está apertando os parafusos aí, dá glória a Deus. Deus está trabalhando o teu caráter. Está passando por uma dificuldade? Não estou falando de pecado não. Se você está em pecado, irmão, o problema é seu. Deus não tem nada a ver com isso. Se você decidiu pecar, o pecado afasta você de Deus, como diz a palavra do Senhor. Mas se você está passando por luta, não estou entendendo o que está acontecendo, Deus está trabalhando o teu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. Porque como nós temos falado nessas últimas épocas, desde o acampamento, nós precisamos de esquecer o passado e precisamos avançar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Precisamos avançar. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás, precisamos deixar tantas coisas, você sabe, eu não sei, tantas coisas que ficam, que voltam. Deus está dizendo, é a hora de você avançar com estas coisas. Então, irmão, quando chega a luta, quando chega a dificuldade, acolha, receba. Irmão, mão de pedreiro, receba, receba, acolha, viva. Sinta essa dor, aprenda, valorize. Está doendo, eu vou até o fim. Se é Deus que está fazendo, eu vou me submeter, porque Deus sabe o que está fazendo. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo, irmão? Ah, o diabo, sai o diabo. Tem um livro que chama Patrola de Deus, que era um pastor que escreveu o livro, e ele dizendo que ele tinha um grande ministério, um ministério enorme e tudo mais, e o ministério dele acabou. Parece que aconteceu confusão, divisão, o ministério arruinou-se. E aí ele teve um sonho que ele viu uma patrola, que é como se fosse aquelas máquinas, o Zé Newton deve conhecer, aquelas máquinas que derrubam tudo, né? Derrubam árvore, derrubam tudo. Como é que chama aquilo? Isso, esteira, aquelas caterpillas que derrubam tudo, a patrola, derrubando tudo. Aí ele viu vindo aquele negócio, derrubando tudo. Meu Deus, sai Satanás, em nome de Jesus, o Senhor te repreende no sonho. E quando ele viu quem estava dirigindo, quem estava no volante desta patrola, desse caterpillar, era uma pomba, era o Espírito Santo. E ele, no meio do sonho, ele falou, Senhor, o que está acontecendo? Ele falou, eu preciso destruir tudo aquilo que foi construído na carne, para poder dar a você algo genuíno da minha parte. Tem muita coisa que precisa ser destruída, irmão. Tem muita coisa que a gente reluta, que a gente esconde, que a gente joga debaixo do tapete, que a gente fala, está tudo bem, ninguém sabe mesmo. Mas se você realmente quer andar na presença de Deus, se você realmente quer se aproximar dEle, quanto mais você se aproximar da luz, mais a luz vai colocar para fora estas coisas, estas falhas do teu caráter. É Deus trabalhando, porque eu e você somos
Vaso de barro na presença do Senhor. Vaso de barro cheio de tesouros dentro. Eu não sei, irmão, quanto a você, mas tem épocas na minha vida que eu falo, Senhor, só o Senhor na minha vida. Tem épocas na vida da gente que parece que é só descida, né? Igual a gente na descida na bicicleta. A gente só desce, vento na cara, que coisa fácil. Mas tem época que a gente fala, Senhor, por que está acontecendo? Por que isso, por que aquilo, por que Deus permite, por que Deus não permite, por que está acontecendo aquilo. Irmão, só entenda uma coisa, se Deus quer usar você, se Deus quer fazer alguma coisa com você, Ele precisa tratar o teu caráter e quebrar você. Então Deus nos chama, irmãos, para sermos quebrados e para estarmos na presença dEle, para irmos para a casa do oleiro, porque Deus precisa revelar a sua unção e a sua glória na sua vida. Em nome de Jesus. Vocês viram o que tem dentro? Só quem está lá em cima que está vendo, né? Está cheio de tesouro aqui dentro. O vaso, irmão, ele precisa ser quebrado porque Jesus precisa aparecer na sua vida, na minha vida. Porque o valor está aí dentro, irmão. Não está do lado de fora. O valor não está naquilo que você faz, naquilo que você tem na conta. O valor não está no que as pessoas dizem de você. O valor está em que você é filho e filha amada de Jesus Cristo. O valor não está em que você é cristão evangélico, que você vai numa igreja, que você é isso, você é aquilo. O valor está, irmão, que Jesus nos escolheu e nos nomeou. Depois vocês podem pegar as moedinhas, tá? Que Jesus nos escolheu, nos nomeou, mas precisa acontecer, irmão, porque enquanto não acontecer, o tesouro vai ficar emborcado dentro do vaso. Sabe o que Jesus está chamando a gente? Para terminar, abra aí comigo em nome de Jesus, em Jeremias capítulo 18, fica de pé. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. O louvor pode vir aqui à frente. Eu gostaria de convidar o louvor, a gente cantar aquele cântico Perto Quero Estar. O convite do Senhor nesta noite, irmãos, o convite do Senhor nesta noite é para você e eu virmos na casa do oleiro. Jeremias capítulo 18 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade dos servos, será que eu não posso agir assim com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade dos servos. Amém? Deus precisa quebrar você e a mim, porque o tesouro precisa aparecer, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós pedimos ao Senhor: quebra a nossa vida e faz de novo. Quebra o nosso coração e faz de novo. Não nos deixe fugir do conflito e da luta, da fragilidade, da humanidade, pretextando, Senhor, que nós somos melhores, que nós não precisamos. Senhor, quando chegar a luta, a dificuldade, a fragilidade, nós queremos, Senhor, entrar lá dentro. Porque aí, Senhor, como diz Jeremias, o Senhor vai quebrar o vaso e fazer de novo. Eu sei, Senhor, que esse momento é um momento difícil, porque ninguém de nós gosta, Senhor, destas lutas, mas, Pai, nós pedimos ao Senhor: continua agindo. Você pode dizer isso para Ele, irmão? Continua quebrando, continua transformando, continua, Senhor, tirando aquilo que é humano, aquilo que é carnal,
Faz isso, Pai, porque nós queremos que o tesouro apareça. Nós queremos que o tesouro apareça, Senhor. Queremos que o poder venha, queremos que a unção venha, os milagres, mas tudo vem de Ti. Em nome de Jesus, nesta noite, tudo nós entregamos a Ti. E queremos estar aos Teus pés. Não importa o que estamos passando. Não importa o que está acontecendo. Não importa, Senhor, se está estreito o caminho, se a porta está apertada. Senhor, nós queremos, Pai, nos submeter ao tratamento, ao processo, porque queremos ser mais parecidos com o Senhor. Faz isso, Pai, na minha vida. Faz isso na vida daqueles que disserem amém, amém e amém.